Boa tarde a todos. Na realidade, a minha apresentação vai ser a maior de todas. Ou seja, como eu fui eleito agora em abril, assumi em maio, então eu tenho muito tempo, de maio até agora, então uma apresentação muito grande. Na realidade, o diretor eleito é uma função primordial, exatamente para poder representar o participante aqui na Libertas. Ele é uma forma para poder equilibrar, toda a situação que nós temos hoje entre as patrocinadoras e o participante. Então é exatamente esse o papel do diretor eleito, esse equilíbrio que é fundamental. Ou seja, a partir do momento que a gente está aportando um valor dentro da fundação, esse valor ele representa, obviamente, o mesmo valor que é representado pela patrocinadora. Então, mais que justo que o diretor, ou seja, que o participante tenha alguém também para representá-lo dentro da fundação. É exatamente isso que eu venho aqui falar para vocês. Fazer apenas uma apresentação, ou seja, eu tenho uma formação em Direito, atuei durante muito tempo no Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é o COMAN, é o Conselho Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Belo Horizonte, onde eu tive uma participação muito grande nos anos de 89, 2000 e 2001. E fui também diretor dos assuntos sociais e formação sindical no Sindágua, durante também, basicamente, esse mesmo período de atuação. Foi um pouco anterior, começou em 98 e fui até 2001. E, obviamente, como membro do Conselho Fiscal, isso em 2014 a 2018, depois do Conselho Deliberativo, de 2018 até agora 2023. Obviamente, as responsabilidades estatutárias, que é fundamental, que é o que eu vim cumprir aqui, ou seja, o diretor eleito ele tem uma função dentro da Libertas, uma função administrativa, e essas funções é o meu dever de fidúcia, meu dever, minha responsabilidade é cumprir aquilo que estipula o Estatuto. Então, dentro disso, tenho que gerenciar as atividades voltadas ao planejamento estratégico, que é fundamental para poder a sobrevivência da nossa fundação, tudo aquilo que envolve, todos os aspectos que envolve a atuação da fundação, tem que estar elaborada dentro de uma estratégia, dentro de um planejamento. Então, isso daí está sob minha responsabilidade. A ouvidoria, que é fundamental, que é ouvir todos vocês, ouvir todos os participantes, ouvir, inclusive, os próprios colegas da fundação, também os diretores da fundação, é um papel fundamental. O ouvidor é aquele que está ali, com o ouvido ali, recebendo todas as reclamações, recebendo ali que está a vida do participante, tem que estar sendo voltada para esse ouvidor. E esse ouvidor, exatamente, ele vai trazer para que a gente possa discutir quais que são essas dúvidas, quais que são esses problemas que estão vivendo o nosso participante. E recursos humanos. Recursos humanos que envolve todos os empregados da Libertas. Temos aqui a nossa diretora, que é a Clara, uma excelente gerente, que está aqui exatamente me apoiando, trazendo para mim toda a realidade administrativa que vive a Fundação. É um trabalho grande, porque a Fundação, além de envolver aí seus 100 e tantos empregados, eles totalmente voltados para poder não só gerir a entidade, quanto também dar respaldo a todos os participantes a nível do Estado todo. Do Estado, exatamente porque nós temos a Copasa, que atinge todo o Estado, além da MGS, que também atinge todo o Estado. A Prodenge está mais localizada, assim como a Coab, mas as entidades nossa, que principalmente Copasa e MGS, atingem o Estado como um todo. A tecnologia da informação é fundamental, porque hoje nada sobrevive sem a informação tecnológica. Absolutamente nada. E principalmente, obviamente, a nossa entidade. Ela tem que estar de par a par com toda a tecnologia existente hoje no mercado. Então é inevitável que nós tenhamos uma grande participação aí tecnológica para que a gente tenha um avanço e um acompanhamento tecnológico perfeito para a gente atender todas as situações que envolvem aí a questão da fundação. Aquisição de bens, contratação de serviços, administração patrimonial e logística. Ou seja, todas essas questões que envolvem, obviamente eu estou voltado para elas para que a gente possa estar satisfazendo tudo aquilo que é necessário. E aí o que ocorre? Eu deixei apenas essa frase ali, uma questão que é minha, as principais decisões na Libertas
são realizadas de forma colegiada, através da reunião executiva com os demais diretores. Daí a importância do diretor eleito pelos participantes e beneficiários. Por que isso? Exatamente porque, no geral, a gente sabe da história da nossa entidade, ela era muito monolítica, ela não tinha os nossos ouvidos do participante. Então, essa frase que eu deixei por último aí, exatamente para poder perceber que, junto, né, com esses diretores, eu estou ali exatamente como uma voz do participante. Era o que eu tinha para trazer. O ano que vem, com certeza, nós teremos realizações a falar. Muito obrigado. Obrigada, Cesário, Lucas, pela explanação, Barata, que sempre uma aula, né? Entender um pouquinho mais de investimentos, e César também. Convido vocês três agora, por favor, ao palco, que é o nosso momento perguntas e respostas. Deixa eu mudar aqui o passador. E aí, queria abrir aqui, na verdade, para perguntas de vocês. Quem puder e quem tiver perguntas a fazer, seu Valtencir aqui, vou passar o microfone. Aí, por favor, seu Valtencir, fala o seu nome e a patrocinadora da qual você está ligado. Eu sou Valtencir, eu sou da Copasa, entendeu? E a minha pergunta é para o César, porque é uma preocupação muito grande, principalmente nós, aposentados, que fomos para o Plano Saudado. Em 2010, quando da migração, foi dito a nós que estávamos pagando déficit e jamais haveria isto. Isso foi nos garantido pela direção da época, a doutora Carminha, e pelo Garzoni. E hoje nós já estamos, a gente fica surpreso quando você coloca ali que já vamos para o quarto. O que é que está acontecendo com o nosso Plano Saudado? Essa é a preocupação, porque é a sobrevivência nossa. Tudo aquilo que o Barata falou, que está trabalhando para ter melhores rendimentos para nós, mas o que está acontecendo com nós, estamos perdendo. Muito obrigado. Ok, Valdecir, obrigado aí pela pergunta. Acho que isso é muito importante, né? Porque é a questão de um plano de benefício definido. Na sua essência, a definição de um plano de benefício definido, está definido o valor, qual o montante que você vai receber mês a mês a partir da data da aposentadoria. Lá na data de saldamento, foi fixado o valor de benefício e calculado o montante da reserva matemática necessária para pagar esse benefício a você até o óbito. Após, os seus beneficiários também estariam recebendo esse valor de benefício. E calculado com base numa taxa de juros, que essa taxa de juros, somado à inflação, que anualmente esse benefício é reajustado, tem que ser conseguido junto aos investimentos. E isso nem sempre se consegue ano após ano, como demonstrado pelo Barata na apresentação dele. Ou seja, tem anos que esse valor de rentabilidade vai ser menor, que comparado ao valor presente, um valor de um delta de diferença. Além dessa questão de diferenças de taxa de juros de cálculo de valor presente, você tem também as hipóteses atuariais que foram utilizadas lá na data do saldamento, que passado um certo tempo, em especial a questão da sobrevivência, houve a necessidade de troca de uma tábua de mortalidade. Lá em 2017, se não me engano, o ano exato aí da alteração. Então, se calculou com uma tábua de uma expectativa de sobrevida, digamos que seria 72 anos, média para a população do plano de benefício saudado, e em 2017 se verificou que essa expectativa de vida é maior, é 78, 79 anos. Então, se alterou essa tábua. Esses 5, 4 anos a mais de sobrevivida gerou um déficit para o plano, ou seja, o patrimônio que se tinha previsto para aquele montante de compromisso, agora se identificou que é maior. E, para isso, há uma necessidade de contribuições extraordinárias para cobrir essa diferença, e que é coberto pela patrocinadora e uma outra parte pelos participantes e assistidos.
no decorrer, como demonstrado até no próprio demonstração ali pelo Barata, verifica-se também que nos anos de 2001, 2019, também houve uma diferença aí entre os valores de rentabilidade e a taxa de juros que era adotado. Principalmente em 2022, que o reajuste que foi dado em 2022 de inflação foi 11% o ano passado. Esse ano foi menor. Então, esse ano vamos ter aí uma sobra aí de recursos em relação à questão da inflação. Então, isso tudo vai ajudando. Provavelmente a questão aí de nunca ter déficit foi um exagero, não sei quem disse isso exatamente, mas provavelmente em benefício definido nunca pode ser dito que nunca vai ter déficit, que sempre vai ter déficit, porque ninguém consegue acertar exatamente a data que uma pessoa vem ao óbito, exatamente quanto que vai dar de rentabilidade nos anos futuros, que não tem como saber. Então, a diferença de uma expectativa frente à realidade gera o déficit. Ô, seu Votenci, deixa eu fazer uma complementação, o Lucas aqui falando. Eu acho que é importante também um ponto, o César mostrou, né, e o Rodrigo traz isso sempre nas falas, quando a gente vai na patrocinadora, a gente fala que não é bom fazer o equacionamento pelo mínimo. Né? Então, ao você fazer pelo mínimo, você imagina que você está pagando o mínimo do cheque especial. Se você está pagando o mínimo de cheque especial, o cheque especial só aumenta. Então, hoje, nos últimos 2 déficits que ocorreram, a patrocinadora falou, eu vou pagar o mínimo. Então, ela não pagar o valor da dívida, né? Claro, lembrando, 50% da patrocinadora, 50% do participante. Sim. Patrocinadora exatamente. Porque tem as contribuições dos autopatrocinados que dá essa diferença. Mas trazendo aqui essa questão, o que é que acontece? Ao você pagar o mínimo, você está deixando juros sobre juros dessa parte que você não pagou. Então isso é um efeito bola de neve. Então é importante, na discussão que a gente tem tido com as patrocinadoras, sempre levar a falar assim, não pague o mínimo, pague o que você conseguir. Tem um outro fator que é super importante, que foi o que o Rodrigo trouxe, que é o da rentabilidade. Agora o plano está setado para bater as metas atuariais daqui para frente. Lá no passado teve janela de oportunidade, não foi aproveitado. Não estamos aqui para julgar o que foi feito no passado, não é nada disso. Agora daqui para frente as coisas estão setadas para resolver. Tá? Tanto é que a gente vai ver os efeitos disso aqui no longo prazo. Tá? Só um complementozinho. Na realidade, o que ocorre? Em 2010, além dessa questão, né, Votenci, que foi falado lá naquela época para a gente, de que nós não teríamos mais que sofrer absolutamente nenhum tipo de preocupação, né, porque já estava tudo equacionado, que já estava tudo tranquilo. Na realidade, meu papel aqui é exatamente trazer à luz todos os nossos problemas. Naquele momento, aquele saldamento lá atrás foi saldamento com déficit. E acredito, obviamente, isso nós estamos levantando, vamos levantar isso, com certeza, que isso não foi saldado de fato. Esse débito, esse déficit, eu acredito que ainda continua. Né? Acredito que ainda continua, sabe? Disseram para nós, na época, que estava equacionado, tanto que a reserva matemática nossa, eles já descontaram para fazer o equacionamento. Sim, é o que nós temos que levantar. Né? Exatamente, meu papel aqui é esse. É o que nós temos que levantar. Tem uma questão importante que eu acho o seguinte, quem falou isso foi infeliz. Para falar isso, você tinha que tomar outra medida. E tinha que ter imunizado o plano. E tinha que ter saído todo o risco e comprado NTNB e IPCA mais INPC, né? Que nem tem mais. INPC e IPCA ao longo do tempo eles se encontram, né? Não tem título INPC, título público no mercado, tem IPCA. Mas vale a analogia aí que eles se encontram ao longo do tempo. Mas o que deveria ter sido feito para dizer isso? Vendi todos os meus ativos de risco, comprei tudo, em 2015 teve aqui, para a taxa IPCA mais 7,70, contra o mínimo atorial de IPCA mais 5, INPC mais 5. Poderia ter comprado tudo isso, que eu tinha uma gordura acima do meu mínimo atorial, e não corrido risco em renda variável e outros ativos. Mas não foi feito. Tá? Por que não foi feito? Não sei.
né? Economia muda-se a todo ano, a todo momento, toda hora existe um motivo e tal, mas uma coisa eu te falo, dizer que um plano BD nunca mais vai dar déficit, isso é conversa fiada. Isso não funciona. Isso não funciona. Boa tarde a todas e a todos. Satisfação estar com vocês. Bom, eu participei agora recentemente de um encontro da ANAPAR, né? Nascimento Sindágua, também pela segunda vez membro do Conselho Fiscal dessa casa. Eu já participei no passado, quando da fusão, né, da Fundazeng com a antiga Previcaixa, né? Previcaixa, né? Que na época virou Minas Caixa, e agora estou retornando a essa casa com muita satisfação. E nesse congresso da ANAPAR, algumas coisas me chamou a atenção e deixou a gente bastante preocupado, né? Principalmente com retirada de patrocínio, né, de empresas que estão sendo privatizadas aí, né, no setor público. Hoje, o Nordeste praticamente todo privatizado, tanto as companhias de saneamento quanto o setor elétrico, né? E outras entidades, há pouco tempo mesmo aí estava correndo risco com os Correios e tal, tudo mais. Então é uma coisa bastante preocupante, e eu quero saber qual que é a visão de vocês com relação a isso, como é que vocês estão lidando com isso, tá? Outra coisa é o seguinte, como eu ainda não tive a oportunidade de aprofundar um pouco mais com relação aos investimentos da Libertas, mas uma coisa que chama atenção ao longo do tempo no Brasil é que nós temos aqui no país várias empresas com investimento de fundos de pensão, principalmente de outros países, né? É o caso da Copasa e várias outras aí que investem bastante nesse setor, né? Copasa, principalmente, a maioria do investimento na abertura de capital dela foi de fundos de pensão de outros países, canadense, norte-americano, alemão, francês, enfim, de vários países por aí, né? E também a Copasa teve no primeiro trimestre do ano passado, para o primeiro trimestre desse ano, ela teve uma evolução no seu lucro de 102%, né? Então, eu quero saber como é que está o investimento da Fundação Liberta com relação a empresas, né? Quando a Barata fez a exposição da lei, falou muito de títulos públicos e tal, tudo mais, né? Mas eu não vi nada com relação a investimento em empresas, né, seja pública ou privada, no país. Eu acho que seria interessante saber um pouco sobre isso. Muito obrigado. Obrigado, Nascimento. Vou começar pela primeira, né, depois eu começo, acho que a resposta da segunda, e passo para o Barata, se ele quiser complementar. E também na primeira, se vocês fiquem 200% à vontade de colocar. É uma preocupação, tá? Quando você fala a questão de privatizações, né, de você ter uma mudança, né, nas patrocinadoras, né? Então, o que a Libertas... Perfeito. O que a gente quer, ao máximo, é trabalhar para que isso não ocorra, né? Porque o nosso papel é previdenciário, né? A gente está aqui para, como a gente falou, a gente paga 4.600 pessoas, né, por mês. Então, ao fazer a retirada de patrocínio é uma coisa muito dura, porque o que é que acontece? Eu pego todo o dinheiro da fundação e distribuo. E aí a gente diz a música lá, né? Dinheiro na mão é vendaval. Aí, cara, isso não é legal. Então, distribuição, quando você fala de retirada de patrocínio, você está falando de pegar o dinheiro da fundação, dar na mão dos participantes, e a patrocinadora faz o quê? Acabou minha parte. Entendeu? Ela vai entrar, no caso, se for um plano deficitário, ela vai entrar com um pedaço do déficit, né, que lhe cabe, e a parte do participante é descontada da reserva. Então, se você fala assim, vale? Não, para a fundação não, porque é saída de recursos da fundação. Então, o que a gente trabalha aqui o tempo todo é para convencimento das patrocinadoras a permanecer dentro da Fundação Libertas. Do contrário, a gente quer trazer mais gente
para a Fundação Libertas. Então, você perguntando aqui objetivamente, né, o que a gente gostaria? De manter o recurso na Fundação e não houvesse retirada de patrocínio. Tá? A gente está trabalhando para isso, de convencimento dos patrocinadores. Nossa preocupação, Nascimento, quando você fala nessa possível mudança de controle da Copasa, né, tá aí se discutindo na mídia, não, vai privatizar. A gente aqui fica preocupado, porque quem é que vai tomar o controle da Copasa? Né? Se for uma empresa brasileira, você ainda fala, não, o cara vai querer manter o recurso que ele conhece. Mas se for uma empresa lá de fora, cara, dependendo da onde for essa empresa, né, a gente viu que tiveram algumas empresas que compraram energia elétrica que são chineses, os caras cortam todos os benefícios. Então essa é uma preocupação, que foi exatamente o que você trouxe, né, das elétricas. Então essa é uma preocupação nossa, de manter o recurso na Libertas, de convencer a patrocinadora a sempre manter o recurso aqui com a gente e trazer mais recursos para cá. Não sei, acho que o Cesário quer complementar. Na realidade, é exatamente isso. Ou seja, é a luta contra a privatização. Né? Enquanto o mundo caminha no sentido contrário, ou seja, exatamente em alguns países estatizando seus processos de saneamento, o Brasil caminha nesse rumo de estar privatizando o saneamento. Então, é a contramão da história. A privatização do saneamento é a contramão da história. Obviamente, isso atinge a gente? Atinge. De cheio, porque isso significa realmente a retirada de patrocínio. É exatamente isso que o Lucas falou. Os chineses vindo aí, né, a primeira coisa que eles cortam são os benefícios. É a primeira coisa. Né? Nós temos aí a questão da Copasa, né, que realmente tem comprado várias... ou seja, né, suas ações têm sido compradas por diversas entidades, por diversas fundações internacionais, né? E, obviamente, o trabalho nosso aqui é brigar contra a retirada de patrocínio. Isso seria a morte da Fundação. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso, não. Isso vale para a Copasa, que acho que é um caso que está na mídia, mas vale também para a Codenge. Né? Codenge está aí uma discussão forte também, o nosso trabalho é sempre estar próximo ali dos condengianos, falar assim, ó, vale a pena ficar na Fundação Libertas. Então, é um benefício que você tem que brigar para manter. Então, esse é um trabalho que a gente sempre faz. E tem a sua segunda pergunta. Você quer falar ainda nessa primeira? Mas, hoje a preocupação, a Copasa acabou de retirar esse quadro, ou está retirando, 700 e tantos trabalhadores. Com certeza, esses trabalhadores que saíram são os maiores salários. Né? São os maiores salários. E não vai repor esse quadro. Né? Então, isso significa menos receita entrando aqui. E parte desse grupo que está saindo vai começar a retirar recursos daqui. Né? Então, o desequilíbrio é muito grande. Né? Então, eu acho que é uma preocupação que a gente tem de estar vendo que cada vez mais a população envelhecendo, né? Tem esse quadro todo. Né? A tua consideração como um terceiro ponto, tá, Nascimento? Porque tem um ponto importante que, como a gente viu, a gente não trouxe aqui a questão do PDVI da Copasa, esses 736, a maior parte deles é do plano CD, é do novo plano Copasa. Entendeu? Então, assim, se eles forem retirar algum recurso, é do saldo de conta deles. Mas o que a gente tem trabalhado aqui, a gente conseguiu, a gente não trouxe esses dados, mas no último PDVI a gente teve a retenção de 80% das pessoas. Agora tem um detalhe, isso é super importante quando a gente fala lá dentro da Copasa. Isso vale estar no PDVI da Copasa, vale no PDVI de qualquer patrocinadora. Né? Eu brinco, né, que é o nosso gerente aqui de relacionamento lá para falar, e lá dentro põe lá uma pessoa, não estou fazendo nenhuma apologia aqui, tá? Pelo amor de Deus, tá, gente? Mas vai lá, a gerente do SAF tá vendo de mim, sai só. Aí é combate injusto, a gente tem que ir lá e a gente fala, não, pelo amor de Deus, mantenha o recurso aqui. E é esse o trabalho, porque vai a moça do Safra, estava lá no último PDVI, foi o pessoal da XP, estava no último PDVI, e estava o pessoal do Itaú no último PDVI. E a gente falando, ó, que a gente sem fins lucrativos, o Barata mostrou a rentabilidade, e lá o pessoal enchendo, né, amolando o pessoal. Então o que a gente está fazendo é o trabalho de convencimento, ainda assim, com todos esses senões, a gente conseguiu fazer a retenção de 80%. E a ideia nesse período aqui, nesse PDVI, é fazer a mesma coisa. Respondendo a tua pergunta sobre... Sim, claro, a gente ficou lá do lado. Cercando para mostrar, porque única previdência que existe no Brasil são os fundos de pensão. É o único que paga benefício. O resto paga resgate só. Resgate na previdência.
Tá? Aí, voltando para a tua segunda pergunta sobre os investimentos. Eu vou começar, Barata, e você complementa. Hoje a gente tem na carteira, a gente tem debêntures da Copasa, então a gente aplica na Copasa, e a gente aplica na parcela de ações. Então a gente está aqui acompanhando todo o movimento que tem na Copasa. A gente não aplica diretamente, porque isso cria uma ingerência, né? Tem uma questão de conflitos de interesse. Então tem um gestor contratado e ele faz a aplicação, mas a gente sempre monitora nossas aplicações e até para um requisito legal. A gente tem que monitorar o quanto do recurso da fundação é investido nas suas patrocinadoras. Tem uma razão para isso, tá? Eu estou te contando porque a Previc trouxe essa resolução em virtude do que aconteceu, e é um caso ruim, né? Mas antes de haver essa regulação, antes de 2001, com a Varig. Então, os fundos de pensão comprou integralmente as ações da Varig, a Varig quebrou, pum, acabou o fundo de pensão. Então, por isso que eles colocam um limitador, hoje é 8%. Hoje, em termos da Libersa, que a gente está em 1,36 aplicado, né, nas nossas rodas de patrocinadoras. Tá? Aí, Baratinha, se você quiser complementar. Não, nós temos, pela legislação, você pode aplicar 10% lá fora. Tá, Nascimento? Então a gente aplica, toda aplicação nossa é terceirizada. Tá? A gente escolhe o gestor, no caso a shareholder, que faz a aplicação lá. E é uma gestão discricionária. Ou seja, eu não posso dar palpite, eu não posso falar com ele, faça isso ou faça aquilo. Senão eu exijo um resultado e ele tem que me dar esse resultado. Senão, se eu exigir e der errado, ele vai dizer que o resultado não deu porque eu influenciei, né? Mas a gente tem aplicação lá, eles aplicam em equity, em renda variável, aplicam lá na Google, Facebook, uma série de empresas, e aplica também em renda fixa lá fora, tá? Em multimercados, em hedge funds e tudo. E aqui interno a gente tem também, não é só título público não, nós temos títulos privados. A gente tem os títulos que a gente chama de high yield, e títulos indexados em IPCA, que eles compram papéis de diversas empresas aqui. Tem a Copasa, compramos ontem, me parece, letra financeira de um Bradesco, que paga 7 ponto alguma coisa, mais IPCA, uma ótima taxa para 2 anos e meio. Então a gente tem, Nayara, eu acho que dá o quê? 10% do patrimônio hoje em crédito? Plano CD, nós temos 10% do patrimônio. Na era nossa gerente de investimentos, nós temos 10% do patrimônio aplicado em risco de crédito, tá? Comprando ativo de todas essas empresas aí, que a gente acha com prudência para você não tomar um default na sua carteira. Tá? Então a gente tem aplicação tanto em ações quanto em renda fixa, tanto aqui quanto lá fora. Não na proporção que tem o título público. Isso é muito normal em termos de fundo de pensão, porque você analisa o risco de crédito dessa operação, o risco de liquidez, né? O título público, você tem liquidez imediata. O risco de crédito, às vezes, não tem, né? Então, isso tudo é levado em consideração. Tá? Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Armando, eu sou assistido da Prodenge, e eu quero fazer uma pergunta relacionada com o plano de saúde para o César. E quero comentar, assim, rapidamente, que nós também passamos por essa situação que foi narrada pelo colega da Copasa ali, com relação à mudança dos planos na época de BD para Saudado. Também foi dito a mesma coisa. Na época, nós olhamos para a Copasa, que já tinha um tempo na frente, e a gente conversava com o pessoal da Copasa. Na época eu era presidente da Pós-Prodenge, interagia bastante com o pessoal lá através do Sindágua, para saber como é que estava o comportamento do plano Saudado. E para nós, até então, aquelas notícias eram boas. Então, a maioria de nós da Prodenge fomos para o plano Saudado, tomando a Copasa como espelho bom naquela época. E hoje nós estamos em situações parecidas com a expectativa da Copasa, aí, déficit, etc. Bem, com relação ao plano de saúde, são duas coisas. A primeira, qual que vai ser a correção desse mês, ou a partir de 23, relativo ao ano de 2023, que provavelmente vai acontecer a partir desse mês, no final do mês, quando a gente receber o pagamento. A outra pergunta é com relação às expectativas de novos planos de saúde.
Existe perspectiva de a Liberta ter a opção enfermaria no plano de saúde, ou atual ou em outro qualquer? Porque há inúmeras pessoas que são sozinhas e que não têm como colocar um acompanhante no caso de uma internação de apartamento, além, naturalmente, de ter um custo a mais. Então, são essas duas perguntas que eu quero fazer. Muito obrigado. Obrigado. Com relação ao reajuste do plano de saúde, ele é dado em janeiro de cada ano. Então, no caso da Prodenge, ele já ocorreu em janeiro. Só que a forma de financiamento do plano Prodenge Saúde, ele é um percentual sobre a remuneração. Ou seja, quando você tem o INSS mais a suplementação da Libertas, soma-se os dois e aplica o percentual sobre esse montante. É a contribuição que sai descontado lá no seu contra-cheque. Então, em janeiro, provavelmente, teve em janeiro, mas ele recebeu em fevereiro do INSS, então teve um pequeno reajuste que coube lá para o senhor em face do aumento do INSS, e agora, em maio, também tem um pequeno reajuste. O senhor deve ter Prodenge saudado, mais o Prodenge Prev, ou só o saudado? Daí, sobre o saudado, é 1,3% que foi o reajuste. Então, o aumento da contribuição é na mesma proporção, 1,3% sua contribuição. E sobre os planos de saúde, sim, inclusive a gente já criou um grupo de estudo junto com a patrocinadora Prodenge para nós organizarmos e analisar toda a questão do plano de saúde da Prodenge, que essa também é uma questão de ser analisada, ou seja, o plano de saúde ele vai envolver algumas categorias que a pessoa mesmo possa optar dentro da saúde que vai ser oferecida. Só que isso vai demorar um pouquinho, porque existem os estudos todos, tem que primeiro ser debatido, até mesmo com a patrocinadora, com os participantes e assistidos, os beneficiários que estão hoje. É dada a opção de migração, então não é de uma forma automática. Tudo isso vai ser discutido até dezembro para ser implementado no ano que vem, que também depende de questões tecnológicas, né? Por exemplo, a gente está em processo aí de troca de sistema da área previdencial. Assim que finalizado isso, a gente entra para uma troca de sistema também para a área de saúde, porque o atual prestador ele não vai mais querer manter o software atual. Então, a gente tem essas questões tecnológicas de a gente ter que adiantar, e nesse meio termo a gente estuda as questões do plano e modelagem do plano de saúde. É importante também, Armando, que tem muita gente que tem questionado para ver plano nacional. Tá? Então, são nas duas frentes. Então, tanto a parte de enfermaria quanto no plano nacional, então está tendo essas 3 linhas de estudos lá. Manutenção do plano estadual, da forma como ele está com o quarto, a ideia do enfermaria e a ideia da gente criar o plano, né, nacional. Né, se qualquer coisa que precisar também da parte de saúde, tanto César, na sua frente está a rainha do plano de saúde aqui da Libertas, a Maria Elisa, né, que é especialista master aqui na parte de saúde. Então, qualquer coisa que precisar, encaminha para a gente, pode encaminhar também para o Conselho Curador, que a gente responde. Tá? Bem rápido. Tá ótimo. Aproveitando a fala do plano de saúde, você falou rapidamente para a atenção primária da saúde. E eu queria pedir para falar o tão importante que ela é para a saúde do plano. Exato, muito bom, Wander. Eu acho que aí é o nosso contador também, master também na área de contabilidade. Isso é uma pergunta muito importante. Por que o APS, Atenção Primária de Saúde, né? Depois até a Maria Elisa pode me dar uma colaboração. Mas, assim, dentro de todos os estudos que tem, até inclusive que veio do próprio SUS, o SUS também implanta essa questão do o médico da família, a atenção à clínica lá no bairro. Então, nessa forma que está sendo copiada do SUS e levado para o mundo todo, na Inglaterra também veio buscar, a atenção primária da saúde, ou seja, é a pessoa quando precisa, ou dentro de certos períodos que são estabelecidos, identificação da característica de saúde dessa pessoa, vai ser chamado para ir fazer uma consulta.
ou quando é necessário fazer uma consulta, passa primeiro pela APS, a partir dessa consulta, de uma triagem, é que é encaminhado para o especialista com mais efetividade no seu tratamento. Por que a gente busca isso? Diferente de planos de mercado. A gente quer tratar a pessoa para ter uma melhor qualidade de vida e não simplesmente tratar a doença quando ela vem a ocorrer. Não sei se a Maria Elisa quer dar também uma colaboração aí em relação ao APS, que acho que é importante, o que traz de benefício aí em relação à questão do APS. Bom, gente, eu acho que o ponto focal é isso aí que o César falou, né? Que, de fato, é trazer qualidade de vida para o paciente, né? O nosso beneficiário, de fato. É criar uma jornada de saúde, né, efetiva. Ou seja, eu vou traçar uma linha de cuidado e acompanhar esse paciente ao longo do tempo, né? E mais do que isso, né, o que a gente pretende agora para 2024, a gente tem um APS aberto para todos os beneficiários do plano de saúde tenham acesso a essa linha de cuidado, esse planejamento da saúde de fato, né? Para que mais tarde a gente não tenha custos maiores, né, para tratar doenças, sendo que a gente pode promover a saúde em tempo real, né? Então, é importante que todos tenham a sua adesão. Esperem que para o próximo ano a gente vai ter muito mais novidade. A gente está trabalhando num projeto enorme aí, junto com a nossa área de investimento, ver se a gente consegue estabelecer o nosso APS em algumas dependências nossas, para que, de fato, tenha essa adesão. Principalmente, né, para os nossos idosos, que têm memória afetiva, né, com toda a característica aí da Libertas, né? Então, é importante isso, entender o que é promoção e prevenção, né? E não só tratar. Pensar na saúde, né? Na verdade, não na doença, né? Pessoal, a gente encerra por aqui o nosso Presta Contas 2022. A gente quer agradecer imensamente a presença de todos vocês. Foi feito com muito carinho. Essa é uma primeira apresentação de uma rodada, né, que está sendo feita. Amanhã a gente tem Prodenge, depois a gente tem também Codenge online. E a gente está super aberto aqui para você que está ouvindo a gente, né? Se quiser que a Libertas vá, né, até você, a gente tem o Libertas com você, no que é o relacionamento, né? Frequenta as patrocinadoras. Então, se por algum acaso você que estiver ouvindo a gente, né, queria uma palestra da Libertas com a diretoria, com a equipe técnica, procurem, liguem para a gente, que a gente está totalmente aberto a esclarecer, né, todas as informações sobre a Libertas. Muito obrigada. Tem um cafezinho aqui, ali, né, um cafezinho e um pão de queijo, que não pode faltar, tá bom? E obrigada aos diretores também, tá? Tchau, tchau e até a próxima.